Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje me coube o tema de ecologia. É uma agenda que está muito atual. Eu tinha feito essa aula no semestre passado e um aluno fez uma provocação interessante, porque ele me chamou a atenção que tinha acabado de sair um livro, em 2024, que tinha muito a ver com esse tema. Um livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira e tinha a ver com a agenda da ONU, a Agenda 2030. E eu estou trazendo hoje para vocês essa aula com essa atualização, porque eu fui ler o livro, e o livro é muito bacana. Eu vou trazer aqui a referência para vocês. Acho que vale a pena a leitura. É um livrozinho de umas 200 e poucas páginas. Dá para você ler aí, em umas 6 horas, aí, sem estresse. E ele traz bem essa conexão da agenda da ONU, né? Que é interessante que ela nasce fortemente assim com a Rio 92, né? E nós estamos num momento em que o Brasil está sediando o encontro do G20, né? Então, a gente tem a COP Rio, tem uma série de movimentos aí. Como é que nós, espíritas, estamos inseridos nesse contexto? Então, esse livro é um livro interessante, além do livro básico de vocês, né, Conhecendo o Espiritismo. Eu acho que vale a pena dar uma leitura também nesse livro. Tá certo? Bom, então, uma coisa que eu queria que ficasse permeando o nosso encontro é essa ideia de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva. Porque nós temos de lembrar, com a continuidade do eu, né, que seria uma atualização da imortalidade do espírito, somos nós que vamos voltar e encontrar esse ambiente. Então, o que é que nós queremos encontrar? Essa é uma grande pergunta, é uma grande reflexão. Então, se nós estamos aqui nessa jornada evolutiva, nós vamos ter de transformá-la de uma forma equilibrada, porque a gente tinha aquela conversa: não, eu tenho de pensar nos meus filhos, nos meus netos. Você tem de pensar em você também, que vai voltar. Quando você reencarnar, passar naquele estado de interdimensão, e aí, o que é que você quer encontrar? O que é que você está fazendo para poder modificar o cenário atual em que as coisas estão caminhando? Que, quer queira ou quer não, a gente vem acompanhando, e é uma degradação ambiental, infelizmente, né? Com toda a tecnologia que nós temos, com todo o entendimento, a gente percebe que ainda nós somos confrontados, né, entre o ser e o ter, e essa segunda parte da equação, ela pesa muito nessa dimensão material. Bom, vamos lá. O conteúdo da aula, então, vai falar sobre sustentabilidade e equilíbrio, como é que a gente pode fazer essa junção, o uso das fontes de energia e suas consequências e riscos. Então, a gente está vendo, né, a tendência de uma mudança de uma energia de combustão para uma energia renovável, né? O Brasil é um dos líderes nisso. Vamos rever a lei da conservação, lá do kardecismo clássico, a lei da destruição, os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas. Parece que isso aí é uma coisa que nos força sempre a refletir, né, aonde nós queremos chegar. E eu trouxe de atualização essa Agenda 2030 com o link para nós espíritas. Bom, no que tange a sustentabilidade e equilíbrio, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse tema da ecologia. Então, Elkington, em 94, ele já começou a fazer essa ideia de que a sustentabilidade ela tinha de estar linkada entre a questão do meio ambiente, a questão da parte social, né? A gente tentar buscar o equilíbrio social,
E é a questão econômica, que é a grande força motriz que vem impulsionando, né, nós, seres humanos. Então, nós temos de achar esse equilíbrio aí, nessa tríade. Buscar o desenvolvimento econômico, mas respeitando o meio ambiente e procurando ver de que forma a gente pode pensar no equilíbrio social, porque nós vivemos num mundo, né, de grande desequilíbrio social. É impressionante ainda isso. Então, vamos só fazer uma pequena revisão dos conceitos. Eu não sou especialista na área, peço desculpas a vocês, mas se tiver alguém que seja da área e quiser contribuir, é só levantar a mão, a gente pode parar, interromper. Só espera um pouquinho para chegar o microfone, porque nós temos nossos amigos aqui das redes sociais, né, da TV Harmonia, no YouTube. Então, é só para poder o microfone chegar e vocês poderem fazer um adendo, uma contribuição. Então, a ideia inicial, reduzir, é um dos R's. Reduzir, ou seja, o uso racional dos recursos naturais. E sempre que possível, a gente tem de pensar em reutilizar. A gente vê muito daquela coisa e cada dia é mais difícil isso, né? Vocês que estão agora no dia a dia, pensem aí, quebra um liquidificador, hoje em dia dá para consertar? A gente vai logo para a troca, né? Então, às vezes, nós somos forçados a isso, né? Às vezes você vai fazer um orçamento, eu até tento fazer isso algumas vezes, com a televisão, deu um problema, quando você vai fazer um orçamento, é quase o preço de uma nova, parece que a coisa é feita de propósito para o descarte, né? Aquela coisa descartável. Nos hospitais, nós trabalhamos cada dia mais com as coisas descartáveis, né? Coisa que se vê nos filmes americanos, chegou para a nossa realidade aqui em Salvador mesmo. Não vale mais a pena você, às vezes, encaminhar aquele material para fazer uma esterilização, porque o processo sai muito caro, você tem de jogar fora e botar um novo. Então, isso tudo consome recursos, né? Então, se você, já que tem essa premissa, você puder, dentro do possível, reduzir pelo uso racional e reutilizar para prolongar a vida desse recurso, é uma ótima situação. Então, comecem a fazer reflexões de que forma a gente pode fazer isso, inicialmente, dentro do nosso próprio lar. Depois, levar para o nosso trabalho. Se possível, reciclar, processar e fazer de novo com o mesmo recurso. Então, tem situações que a gente consegue fazer. Esses famosos são os 3 R's, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar. Os que são dominantes no tema já trazem aqui uma atualização de 8 R's. Né? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, a gente só está trazendo aqui o que é mais importante para o conceito. Trouxe mais um aqui, então, repensar. A gente, às vezes, para, assim, né? Principalmente a pessoa que está querendo comprar alguma coisa, né? Então, você dá aquela parada, será que eu preciso mesmo disso para não comprar com impulso, né? Então, às vezes, a gente tem de fazer. Então, repensar, você dá uma paradinha antes de sacar o cartão de crédito, né? Ou então de fazer o Pix, cadê o QR Code? Então, dá uma olhada, realmente eu preciso disso? Para você não entrar naquele vício do consumo por consumir, né? Recursos renováveis e recursos não renováveis. Esse é outro grande problema. Nem tudo é renovável, né? Então, a gente tem de procurar entender o que é que a gente vai poder consumir e sempre lembrar que, se você puder utilizar uma energia, um produto renovável, é muito melhor do que o descarte para o meio ambiente. Então, a gente vê aí, por exemplo, a questão das sacolas plásticas, né? A nossa cidade agora fez um movimento, tentando ver se a gente consegue reduzir, mas a gente, né, tem de partir de nós também, né, consumidores, ter essa consciência de chegar no mercado e evitar o uso da sacola plástica, para poder usar um recurso que não vai combater, assim, não vai trazer danos para o meio ambiente, né? Então, a gente tem essa situação, principalmente para a questão dos oceanos, né?
a questão do lixo. Então, a questão do plástico é muito significativa nesse tema. Então, o ciclo da vida dos recursos versus o consumo consciente. Vamos começar a pensar nisso, gente. A gente tem essa possibilidade no dia a dia. É uma agenda que está às nossas mãos, desde o momento que nós acordamos, que vamos tomar um banho, que vamos escovar um dente. Então, como é que a gente está utilizando essa água no banho? Eu luto até hoje na minha residência, mas não é fácil, viu? Você ter em casa mulheres com cabelos compridos não é fácil. É antiecológico. Já percebi isso. Aqui, ela aqui deu risada. Qual cabelão está bonito, hein? Aí, ó. Mas não é fácil. A outra ali já mexeu a cabeça, deu um giro assim. Porque se desligasse a água na hora de desembaraçar o cabelo, né? Mas não, querem manter a água ligada, se possível, água quente. Eita, então você vai vendo que, quando chega o final da conta, ó, aí você vê, né? A famosa dolorosa. O que é que eu fiz? Eu lutava incessantemente. Não, eu já vou tentar agora fazer uma economia, conseguir. Botei uma luz solar. Era para eu relaxar, que eu botei essa luz e pensei assim, não, eu vou conseguir agora relaxar, mas eu não consigo. Porque essa agenda fala muito forte dentro de mim. Quando eu vejo aquele chuveiro aberto, eu disse, não aguento. Aí eu bato no banheiro. Tá? Eu sei que é um dos motivos de briga lá em casa, mas é isso mesmo. São espíritos que estão ali. Então, essa é das missões da gente. A gente está tentando evoluir, né? Então, meus amigos, eu quero que vocês pensem nisso. Os R's de reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, se o recurso é renovável ou não renovável, isso está na agenda do espírita atual, nesse quesito dessa 17ª aula, que é pensar no meio ambiente. E pensar na questão da economia circular, se você consegue que aquele produto vá e volte. Então, a gente estava vindo até mesmo, conversando aqui com um amigo do Ciclo 10, ele tem um trabalho bacana, que é pegar as tampinhas de PET, né? Então, ele recolhe aquelas tampinhas, leva para uma empresa, ele trabalha com plástico também, e essa empresa transforma isso em uma série de móveis, de objetos, né, a chamada indústria do plástico. Então, a plasticaria inteligente, né? Inclusive, até foram premiados recentemente, porque eles estiveram até na Casa Cor fazendo isso, né? Pegando aquilo que estava ali sendo descartado, mais plástico, ele vai e consegue transformar num produto que pode ser utilizado. Fizeram carteiras de estudantes, móveis de empresas. Então, é uma coisa bem legal. Tem até um canadense também, que ele veio para o Brasil, e ele fazia isso, ele conseguiu pegar, ele ficou, inclusive, nas favelas mesmo, ele vinha com o pessoal, jovens, e ele pegava essas tampinhas de PET e trouxe uma máquina, ensinou aqui para os brasileiros, e ele fazia a transformação dessas tampinhas em skates. E ele dava aula de skate, né? Então, levava o esporte para a garotada, tirava os meninos da droga, fazia os meninos conseguir, inclusive, ganhar dinheiro, porque esse skate é vendido a nível não só local, mas a nível mundial. E tem esse apelo, né, já que é um produto que vem para poder fazer esse ciclo, né, da circular, então isso aí tem um apelo que é muito importante. Boa noite. Boa noite. Não, é só uma informação sobre as tampinhas, porque tem um projeto que é realizado dentro do Salvador Shop, que a gente recolhe todas as tampinhas, e essas tampinhas elas são revertidas para o castramentos de gatos e cachorros aqui em Salvador. Então, assim, se as pessoas quiserem doar, juntar, pode levar. Lá nas docas, tá onde é o projeto, e aí a gente recolhe exatamente para reverter nos castramentos de gatos e cachorros de rua. Olha, que bacana, boa informação, viu? Excelente aí, ó. Mais uma utilidade das tampinhas. Vamos ficar ligados. Outra coisa também é com a questão das baterias, né? Às vezes tem dificuldade de descartar as baterias. Lembrar que tem nos shops também tem a coleta seletiva.
Gente, o homem como produto da natureza. Nós temos de lembrar que nós somos a natureza. Nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, nós viemos lá do princípio no reino mineral, matéria bruta. Quando vocês estão aqui já na 17ª aula, vocês tiveram essas aulas aqui, isso aí está muito fresco na memória de vocês. Perceberam que depois há uma evolução para os organismos vegetais, e vejam que os vegetais já têm a questão interessante de como, quem gosta de planta, né? E eu tenho uma tia que adora, o jardim dela é maravilhoso, mas nós temos vários trabalhos na literatura mostrando a influência do seu psiquismo com o desenvolvimento das plantas. Então, fizeram um trabalho científico em que, de um grupo, de um lado, as plantas recebiam palavras de amor, de carinho, positivas. Do outro lado, era um padrão vibratório pesado. Então, elas eram xingadas, elas eram maltratadas do ponto de vista verbal, palavras de baixo calão, energia negativa, padrões vibratórios, frequência. O que é que isso aconteceu? As plantas do grupo A, um desenvolvimento maravilhoso, enquanto as plantas do grupo B, elas tendiam a morrer. Então, veja que, para quem não acredita, está aqui, né? Então, esses organismos eles têm essa percepção, porque já são princípios espirituais, né? Depois nós vamos para os animais, aí já fica mais fácil, porque já vem em nossa imagem, na nossa mente, a visão dos pets, né? Quem tem pet aí? Levanta a mão aí. Olha, gente, olha para isso, olha que maravilha. Ó. Eu estava lendo recentemente uma obra de Chico Xavier, duas obras, né? E tem um capítulo que ele fala dos pets, né? Como eles vão e desencarnam, mas reencarnam, inclusive, mais rápido do que nós. E ele falando, né? Sultão, um dos cachorros que fazia companhia a ele, que ele, inclusive, quando o Sultão desencarnou, ele, quando teve uma das visões com o irmão, o Sultão estava junto do irmão, rapidamente. O irmão desencarnou antes e ele ficou com o Sultão com ele. Depois o Sultão desencarnou. Então, os pets já é um avanço em relação a esses dois aqui, o vegetal e o mineral, né? E aí, se você for pensar o cão, né, o Snoopy, aquela felicidade, você pega um Garfield, né? O gato, né? O gato é quase um humano, né, rapaz? Acha que a gente mora na casa dele. Eu não curtia gato. Aí minha esposa começou, junto com minha filha, a trazer gato. Hoje eu já estou com 4 gatos em casa. Já fui escorado, já moro ali num quartinho do lado, e eles dominando a casa. Por fim, nós viemos para o corpo humano, o ser humano. Então, a gente saiu de um princípio espiritual para você, espírito imortal, responsável por esse planeta. E quando retornar, como é que você quer encontrá-lo? Essas são as reflexões. Então, nós somos natureza, feitos de elementos da natureza. Tanto é que, se a gente for lembrar da tabela periódica, um dos elementos que é muito utilizado para estudar, inclusive a parte toda da história, são o famoso carbono, né? Então, a gente está tudo isso aí, gente. Nós somos junto aqui com os minerais, os vegetais, os animais, e nós também. Então, lembrar da perspectiva como espírito, que além do espírito vocês estudaram isso, o corpo físico e a questão do perispírito. E nós vamos ver no decorrer da aula que algumas ações que nós podemos fazer do ponto de vista do uso de energia disponível ao homem podem lesar, e de forma importante, o nosso perispírito. Nós vamos ver mais adiante algumas situações dessa. Desculpe aqui. Bom, o homem como senhor da natureza. Aqui no livro do Adenauer, Conhecendo o Espiritismo, ele traz essa reflexão. Cabe ao ser humano
pelo seu grau de evolução, ou de inteligência, desculpe, em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o quê? O seu equilíbrio e a sua manutenção. Ele é o Senhor da natureza, esse homem, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. O homem, com a sua inteligência, pode usar para o bem, mas também pode usar para o mal. Então, essa dialética de bem e mal é uma coisa que a gente fica preocupado, tá certo? Então, cabe a nós, seres humanos, pela inteligência, poder tentar trabalhar isso aí. Buscar, então, o quê? A transformação harmônica, buscar o equilíbrio, buscar a manutenção, para evitar o que a gente está vendo, essa seca da Amazônia, hein? Muitos anos que não acontecia algo assim. As queimadas lá no Pantanal e na própria Amazônia, né, que saíram do controle. As inundações que nós tivemos no sul, né, recentemente. Está mudando, gente. Então, a gente tem de realmente despertar para isso. E qual a importância de se preservar a terra para as futuras gerações? A natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o ambiente interno. Nós aqui, do Centro Espírita Harmonia, temos um viés declarado claramente, o que nos diferencia das demais instituições, que é um olhar psicológico para esse espírito que está encarnado, e também os que estão desencarnados. Então, nós temos aqui a chamada psicologia do espírito, porque acreditamos que a grande maioria dos problemas nasce na mente. Então, vocês vão ser convidados, durante essa jornada, a fazer um conhecimento importante em relação à psicologia e a vocês próprios, porque vocês vão fazer, durante a ULI, a Universidade Livre do Espírito, um mergulho interior. Vocês vão aprender termos como autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação e, por fim, a autodeterminação. É uma atualização do que o kardecismo trazia classicamente como reforma íntima, como homem de bem, as leis morais. Nós fazemos uma atualização de linguagem porque estamos há 160 anos depois daquele espiritismo, e hoje a linguagem mudou. Então, fizemos essa atualização e vocês vão ser apresentados a ela durante a universidade. Tá certo? Então, gente, a importância de se preservar a terra para as gerações futuras, mas lembrando que você faz parte dessa nova geração que vai voltar. Depois que você passar no espaço da interdimensão, ao desencarne, você vai perceber que existe a continuidade da sua consciência, dessa onda da quântica, e vocês vão poder voltar depois e serem responsáveis pelo mundo que aqui vão encontrar. Então, nós temos de agir aqui e agora. É o famoso mindfulness. E o uso das fontes de energia e suas consequências e riscos. O que é que nós temos aí, meus amigos? Lembrar que a energia, nós temos uma energia poluente, são os combustíveis fósseis, o principal representante aí é o petróleo, né? Nós temos as termoelétricas com o carvão, né? A madeira, e as hidroelétricas, que também têm seu impacto ambiental, né? Às vezes você tem de alagar cidades. Aqui na Bahia nós tivemos está até na música, né? Adeus, Pilão Arcado, Sertãozinho. Adeus, adeus. Então,
nós temos de um lado essa energia e do outro lado uma matriz de uma energia mais limpa, que seria a energia que está aqui representada, né? Nós temos uma nuclear, mas ela tem riscos, a biomassa com os restos, né? A questão das ondas, né, na maremotriz, os vapores, né, na geotérmica, a energia solar e a energia eólica. Só uma questão conceitual mesmo. Apesar do impacto ambiental da hidrelétrica, conceitualmente ela é considerada uma energia limpa, porque se a gente for levar em consideração o impacto ambiental, a eólica, quando você vai colocar as torres eólicas, né, tem um impacto ambiental. A solar, você vai ter que fazer uma devastação também do ambiente e tudo, mas só na questão mesmo de que ela seria limpa por ser renovável, mas todas as outras também teriam esse impacto ambiental. Perfeito. Excelente contribuição. O uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade em face do esgotamento dos recursos naturais disponíveis. Porém, deve ser utilizada para fins pacíficos. Mas não é isso que a gente está vendo, né? Já tivemos, na Segunda Guerra Mundial, um exemplo terrível, né, do uso na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, por parte dos Estados Unidos, né? Então, gente, mas por que a gente está trazendo isso? Como o nosso colega colocou aí, as hidroelétricas, a despeito do impacto ambiental, eu também concordo com eles, e o Brasil é um dos grandes líderes, né, nessa parte hidroelétrica, nossa matriz está bem bacana nisso aí. E estamos também caminhando bem para essa parte eólica e solar, né? Mas temos grande desafio, porque precisa popularizar, precisa ter um custo mais baixo para poder isso aí ser disseminado, né? E a bomba atômica? Quem assistiu Oppenheimer aí, viu, né? Como filme fantástico, né? Você vê o conflito ali da pessoa, né? Da galera da física. O ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado o seu atraso ético-moral, utiliza também para ferir e conquistar. Nós vimos a situação, como a gente foi colocado aqui, do término da Segunda Guerra, foi após o ataque de Pearl Harbor, né, os americanos têm aquele ataque mortal, brutal, né, em Hiroshima e Nagasaki. E ali, minha gente, o que nós percebemos, se vocês foram ver na literatura espírita, essa energia atômica, existe uma lesão no perispírito. E isso vai impactar nas próximas encarnações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Para vocês terem uma ideia, às vezes a questão do tipo de morte que a pessoa é submetida, por exemplo, um suicídio por trauma, uma pessoa se joga de um penhasco. Tem um caso bem interessante, numa literatura deliciosa, que é a de Ivone Pereira, no chamado Drama da Bretanha, em que são 3 livros, né? Cavaleiro de Numiés, o Drama da Bretanha e Vorazes do Pecado. Lá vocês vão ver espíritos de uma família que vem reencarnando e desencarnando no decorrer de vários anos e séculos ali pela região da Europa, mais particularmente na França. E tem um caso bem interessante de um dos personagens em que ele se suicida por amor. Ele se joga de um penhasco. E a coisa, aí que vem a questão da psicologia, né? Esse desencarne dele com esse trauma tem uma lesão perispiritual importante, que na próxima encarnação dele, ele nasce com problemas sérios no seu corpo físico. Ele nasce com uma deficiência importante. Não quero dar spoiler, mas é uma leitura assim deliciosa. Aconselho para quem está aí, que vai chegar aí o feriado, né, fazer uma leiturazinha gostosa, né? Então, são livros que você não consegue se afastar, porque a trama é fantástica. E esse livro, essa lesão perispiritual, me chamou a atenção
E, realmente, nos casos de bomba atômica, também ocorre isso, né? Então, a gente tem de ficar muito preocupado, né? A energia do átomo e o perispírito. Foi o que eu estava falando. Ó. A energia nuclear não é só prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também agressiva ao próprio perispírito. Seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito. E vocês tiveram aula de perispírito aqui, não é isso? Geralmente são 4 questões na prova, é bem tranquilo. Mas a Laís pega bem leve, não fiquem nervosos, não. Então, pode atingir a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando, então, a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Inclusive, não só a energia atômica, mas, inclusive, a energia psíquica pode alterar o perispírito. Então, quando vocês estudaram reencarnação, ali nas aulas 6, 8, né, vocês devem ter ouvido, lembram-se de Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, já desencarnado. Atualmente, a sua linha de pesquisa é conduzida por um colega dele, né, um psiquiatra infantil chamado Jim Tucker. Então, Dr. Ian Stevenson, na sua trajetória, nos seus 40 anos de pesquisa, ele traz vários casos, principalmente no Oriente, de crianças que desencarnaram, geralmente de morte traumática, em que, quando elas reencarnam e se lembram da encarnação anterior, elas têm alterações no corpo atual. Então, não sei se vocês viram, alguém deve ter mostrado aí, crianças que teve irmãos que se desencarnaram com um tiro embaixo do queixo, e aí, quando ele reencarnou, ele tinha uma cicatriz embaixo do queixo e tinha uma cicatriz de saída da bala. A criança que foi esquartejada, quando se lembrou da vida passada, que ela era um adulto, era um mascate, estava vendendo suas bugigangas, e aí foi assaltada, esquartejada, colocado o corpo numa mala e jogada no rio. Ela reencarna como uma menina e nasce com estrangulamentos entre o pé e o tornozelo, entre a mão. Isso aí está nos livros, no próprio Ian Stevenson. E aí, poxa, ela foi vítima, mas o poder mental do desencarne, com aquela emoção, impregnou sua mente e alterou o seu MOB, modelo organizador biológico, e ela nasce com a marca de nascença. E os estigmas, por assim também dizer. Então, vejam por que a gente tem um centro espírita com a ideia de estudar bem a psicologia do espírito, porque a gente sabe que na sua mente está a sua cura e está a sua doença também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, meus amigos, olha aqui, a energia nuclear é isso, também pode lesar o perispírito e você pagar um preço alto na sua próxima encarnação. Um dos temas que nós temos de trazer nessa aula é a lei da conservação, que está lá descrita desde o livro dos Espíritos. É o instinto de conservação como uma lei natural. A gente percebe isso, né? Quando a gente pega os animais, né? Ali um animal, às vezes, nasce ali, ele já tem aquele instinto de conservação da sua prole, mantém ali a família. Então, é imprescindível, em função do aumento significativo da população mundial, nós temos de conservar os nossos recursos, principalmente essa questão da energia, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-los. Como meu amigo colocou ali, a questão da hidroelétrica, tá certo? Eólica, questão solar. Vocês viram que em São Paulo teve um apagão que quase uma semana muita gente ficou sem luz. Poxa, São Paulo, a principal cidade do país, né, pleno século XXI, está acontecendo. Então, temos de ter essa reflexão. Está aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 703. Deus lhe deu a necessidade de viver ao humano. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente e se aperceberem. Quer dizer, nós já temos isso aí trazido lá na codificação.
né? Século XIX. Necessidade de viver e a questão de aperfeiçoamento, de evolução, tendo como base o quê? A conservação. Nós não podemos destruir tudo em prol do progresso. Nós temos de tentar buscar o equilíbrio, né? Olha outra lei aqui, ó, 704. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o quê? O necessário. Sandra, você captou essa mensagem? Quer dar a sua interpretação? Revele. Otoniel. Entenderam? Algum comentário, gente, na lei da conservação? Então, aí, Roberta, turma, o feriado foi bom, viu? Ó, o necessário e o supérfluo. Aí lembra aquele filmezinho da Disney, né? Irmão Urso. Tinha uma música que falava sobre isso, né? Somente o necessário, né? Cadê as mães aí de plantão que tiveram filhos pequenos? Irmão Urso tinha uma musiquinha sobre isso. Olha lá, Livro dos Espíritos, questão 704. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Agora vamos fazer uma reflexão. Será que a gente está nessa vibe? Tem um documentário interessante sobre esse tema na Netflix, que é minimalismo, né? Quem quiser assistir, já dá um choquezinho assim, porque nesse documentário tem uma grande CEO de uma empresa assim top, que ela faz um teste mesmo das roupas, né? Ela faz o teste 3-3-3. Então, 3 peças de cada parte, blusa, calça, saia, tal. E ela vai combinando durante um ano. E toda a equipe dela nunca notou que ela só tinha aquelas 3, 6, 9 peças na combinação. Ninguém nunca falou assim, você está usando, repetindo e tal. Ela falou assim, pô, você vê interessante. Não, foi um experimento que ela fez. E tem 2 autores desse documentário que eles vão levando assim, né? A ideia deles é levar essa ideia de realmente a gente rever o que é que a gente precisa mesmo, né? Porque a gente tem tanta coisa repetida, tanta coisa a gente compra e nem usa, né? Então a gente às vezes tem de se perguntar se realmente é útil, é supérfluo ou não. Olha aí, ó, a questão 705. Se ela não basta à terra a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Então, a gente acaba com esse tipo de abordagem, com uma série de materiais supérfluos na nossa vida, que a gente acha que não pode viver sem, que você às vezes nem usa, esquece que está lá, amontoa, acumula. Cláudia já quer dar uma palavrinha aqui. Cadê a turma aqui? E aí você se pergunta, pô, será que eu preciso realmente disso? E aí pode ser o momento de você despertar para a caridade. Não é isso? Vai, Cláudia. Na verdade, hoje, a facilidade de comprar através das redes sociais, né? Então, isso aumentou mais, né? Essa questão desse consumo desacerbado, desnecessário, até para suprir mesmo uma carência, né? Eu tenho uma irmã que ela estava até comentando sobre ela ontem, que ela é acumuladora de coisas desnecessárias, né? Então ela não compra apenas para ela pela internet, mas ela compra para dar de presente coisas que a gente não precisa, né? Então eu acho que também é por uma questão que você precisa resolver suas questões emocionais, achando que as coisas materiais que você compra supre, talvez por algum momento, né? Mas depois vai ser uma coisa que vai ficar acumulando, como você falou, desgastando mais o meio ambiente.
Olha, essa facilidade da compra, né, pela internet facilitou muito, porque você tinha que sair de casa para comprar. Hoje você compra em casa. Né? Então, um conforto ruim e muito preocupante também. perfeita a sua colocação, Cláudia. Você me lembrou um livro muito interessante que fala sobre isso, chama-se Nação Dopamina, porque ele mostra, a autora mostra, que é isso mesmo, você às vezes vai para a compra para poder suprir alguma carência, e você, quando você faz essa compra, ela conseguiu até, inclusive, na pesquisa, mostrar que você tem picos dopaminérgicos com a liberação de neurotransmissores na corrente sanguínea. Aí, essa dopamina em excesso, naquele momento que você deu o clique, finalizar a compra, aí você recebe o produto, passa, depois você tem a baixa da dopamina e aquilo já não lhe atende. Aí você já vai para a busca de um outro produto e fica nesses picos e vales, né? Quando, na realidade, o mais interessante, em vez de você fazer o olhar externo, porque quem olha posterior, ele sonha, você tem de fazer o inverso, o olhar interno, porque quem olha para dentro, desperta. Isso não sou eu, não, viu? É Jung que diz isso, viu? Mas vamos lá. Lei 715. Sobre o limite do necessário. O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Como você colocou o caso aí de sua irmã, né? Então, realmente, hoje em dia, tem até um filme sobre redes sociais em que ele mostra como o algoritmo funciona, né? Você está ali do lado do seu celular, você às vezes solta uma palavrazinha, nossa, eu queria fazer uma viagem para, sei lá, queria ir para Chapada. De uma hora para outra começa a invadir seu Instagram, Mucugê, Lençóis, Rio de Contas, venha, vamos embora, pacote. Você, meu Deus do céu, mas eu nem digitei nada. Mas é o algoritmo. E aí, quando você vai seguindo, que você e faz o clique final no filme, é bem interessante, que ele mostra a turma comemorando. Aí ele caiu, fisgou a isca. Realmente é impressionante. Privações voluntárias. Olha lá, Livro dos Espíritos, lei questão 720, sobre o mérito das privações voluntárias. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita os excessos e não o gozo das coisas inúteis. Nesses 2 livros que eu li de Chico Xavier, até um do autor Marcel, que é um jornalista, né, trabalhou até na Globo ele, mas, rapaz, eu fiquei impressionado com a vida de Chico, viu? E você vê ele relatando assim todo o trabalho que ele fazia, e quando você vê isso aí, né, ele era de uma humildade, realmente um espírito muito diferenciado, muito diferenciado. A gente se olhando assim, meu Deus do céu, tem um longo caminho, uma longa jornada pela frente, né? Interessante que ele, em várias situações, que ele quando começou a fazer as psicografias dos filhos, né, que partiam, que os pais iam desesperados para poder obter cartas, né, alguma informação desses filhos, né, desencarnados. Eu me lembro que no livro tem uns 4 ou 5 casos que ele foi agredido. Por isso que ele falava, olha, o telefone toca de lá para cá. Mas, às vezes, a pessoa, na ignorância, né, nós somos criados simples e ignorantes, não entendia. E ele teve 4 agressões físicas, tapa na cara, esbofeteado e tudo, porque achava que ele estava preterindo aquele outra pessoa. Alguns chegavam lá como pessoas ricas, etc., queriam ter o atendimento diferenciado. Tudo. Carol. Oi, boa noite. Só contribuindo aqui com a frase que me veio, que eu acho que dialoga com isso, e principalmente com o slide anterior, né, que é o necessário e o supérfluo, que é uma frase interessante que fala assim, que o homem compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar a quem verdadeiramente não se importa. Que lindo, Carol. Adorei isso. Você me lembrou um pouco também, é que tem uma frase aí, eu não sei, alguém deu um Google aí para achar essa frase aí para a gente falar, que é a frase do Dalai Lama em relação à saúde, né?
que é nessa pegada aí. Quem achar aí, quem tiver com a internet aí, 5G, dá uma olhada aí, que ele fala mais ou menos isso, em relação à nossa carga horária de trabalho excessiva, né? Que se o homem, como se ele trabalhasse... Ó, Poliana já achou aqui, ó. Peraí, como é, Poli? Trabalha para a vida toda para juntar dinheiro e perde a saúde. Depois ele gasta o dinheiro que ele ganhou para poder recuperar a saúde que perdeu nessa loucura aí. É mais ou menos nessa pegada aí. Mas depois dê uma olhada aí, que é como o Carol colocou, que bem legal essa colocação da Carol. Então, gente, a gente tem de entender que algumas coisas precisam ser destruídas, aí vem a lei da destruição, para que possamos construir. Aqui, ó. Perguntaram ao Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu, os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. É mais ou menos aquilo mesmo, Poliana, que você colocou. Obrigado pela contribuição. Turma maravilhosa, viu? Estou gostando. Timidamente a turma está se soltando. É isso aí. Aqui na ULA é assim, viu? Depois vocês vão estar aí vendo como é que é uma delícia isso aqui. E essa lei da destruição, gente, será que precisava existir? Olha lá, ó, questão 732, Livro dos Espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Aí é o resumo de quem? Fênix, né? Que vem para renascer das cinzas. Então, isso é uma coisa interessante. A destruição necessária, mas não a destruição abusiva. Aí que a gente tem de fazer essa dosagem. Captou? José Newton, né? Olha lá. Então, a perspectiva na lei da destruição é uma perspectiva de destruição como transformação. Velhas estruturas devem dar lugar a novas para melhorar, atender às necessidades humanas. Nós temos um exemplo aqui na casa. Quando aqui foi criado, começou com um barracão, que se faziam as reuniões e tudo. Então, um barracão com telhazinho de eternite, madeirazinha e tal. Era uma coisa muito simples. E depois, teve de botar abaixo para nascer isso aqui. Já foi então, teve de destruir para poder ter um melhoramento, né? Para atender necessidades. Hoje tem 2 andares, tem um pessoal ali, que ali é para os espíritos superiores. A gente ainda está aqui no nível mais baixo, né? Mas vamos lá. O aprimoramento... tudo bom, Adenal? O aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade da destruição do velho para surgimento do quê? Do novo. Agora, nem sempre é isso que nós temos assistido, né, gente? No desmatamento, queimando as florestas, Pantanal, etc. Flagelos destruidores. Aí, outras duas questões, ó. 737 e 741. Desencarnes coletivos e alteração das estruturas físicas da região. Isso é uma questão que todo mundo fica na loucura, né? Por que aquele avião caiu e matou 200 e tantas pessoas? O que é que eles tinham ali em comum? Fala, Cláudia. Também eu estava fui à praia com meu marido no domingo, né? E vi um rapaz, né? Que ele estava catando latinhas. Eu falei, poxa, na década de 90, de 80, mais ou menos, né? Já sou daquela época, a gente ia para o carnaval, a gente via que não tinha, né, essa reutilização, né? Então, como, na verdade, hoje também, apesar de ter essa destruição, como você vem falando aí, mas também as pessoas estão reciclando mais, né? Essa consciência da reciclagem, por uma questão até mais financeira também, que ajudou também nessa questão. Essa questão social puxou a questão também ambiental, né? Então, quando a gente vai na avenida, ou não pulo mais o carnaval, mas já fui no passado, e vejo que todos os lugares que a gente vai, que tem na praia ou qualquer outro lugar,
as pessoas estão reciclando mais. A gente vê multidões, né, reciclando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso é perfeito. Aqui, quem separa o lixo em casa aí? Levanta a mão para a gente ver aí. Está quase 50%, hein? Podemos melhorar, hein? Podemos, no caso, educar nossos filhos, né, nesse sentido. Boa. Pensando nessa próxima geração, não só verbalizando, mas fazendo esse caso. Eu realmente não faço. Eu acho que essa vida corrida nossa, a gente sempre põe culpa no tempo, que a gente não tem tempo. E esse mundo atual prático, né, que a gente tem, causa esse dano, né? Porque o mundo está tecnológico, está prático, mas também traz essa devastação terrível, né? É verdade. Agora, esse lance quem morar em condomínio, se ainda não tiver, gente, está aí uma lição de casa para poder aplicar, né? Já pode provocar, porque as empresas vão no seu condomínio e fazem a coleta seletiva, né? Então, a gente precisa despertar para isso. Aí, ó, resultados para a próxima geração. Perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e das ciências na região de epidemias. Por exemplo, aquele tsunami que teve na Ásia, né? Mais de 200 mil mortos. Então, foi uma lei da destruição, mas teve a lei também da reconstrução, e houve um avanço do ponto de vista tecnológico quando foram reconstruir as casas. Então, tem esse lado também. Resiliência e paciência a partir da reconstrução. São os sentimentos que estão associados nesse tipo de situação. Guerras e suas consequências, né? Isso aí é muito atual hoje, hein, gente? Nós temos aí, pelo menos de mídia, duas aí, né? Rússia e Ucrânia continuam, e Israel com o pessoal ali, Hezbollah, Hamas, aquela turma lá. Olha lá, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a questão da satisfação das paixões. Interesses de poucos impactando na vida de muitos. Você vê essa questão dessa guerra pela religião lá no Oriente Médio, é uma coisa muito absurda, né? Meus filhos fizeram, durante a infância, parte de um programa que eu achei muito legal, chamado CISI. É uma comunidade internacional para a resolução de conflitos criada por uma americana que já até desencarnou ela. Interessante que a base que ela queria era um programa de verão por crianças do mundo inteiro. Mandavam essas crianças de vários locais do mundo para uma determinada região, que variava, e lá eles ficavam internados um mês, dependendo do programa, 3 semanas e tal, e tinham de aprender a conviver. E, pasmem, as crianças, a delegação, minha filha trouxe, meu pai, a delegação de Israel e da Palestina, as crianças são amigas. Super amigos, fizeram amizades maravilhosas lá. E no camping eles tinham de trabalhar com resolução de conflitos. Então, é interessante. Numa hora, dividiram um camping, metade aqui vai ser pobre, metade aqui vai ser rica. E aí as crianças entendiam como funcionava. O rico ia primeiro comer, não tirava a mesa, não lavava nada e tal, e o pobre depois ia que comia o que tinha lá. O pobre é que ia lavar os banheiros, não sei o que e tal. Então, eles foram sentindo na pele o dia a dia. Depois botavam as crianças, olha, no grupo de vocês vai ter um que vai ser cego, vai ter um que vai ser surdo, vai ter um que vai ter dificuldade de locomoção. Como é que o grupo trata essa criança para impactar ali? E eles sempre tinham uma interferência na região que eles estavam. Então, eles construíam uma biblioteca, tinha um intercâmbio cultural que era bem bacana, cada país levava as suas características, a sua cidade levava, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Você tem uma ideia, eu tive um amigo de 18 anos que foi levando meus filhos. Ele, na época, era estudante de medicina com 18 anos. Ele se formou em medicina. E ele passou mais de 10 anos nesse programa. Ele me falou assim, me chamava de meu tio, eu fiz uma viagem para a Europa. Veja o que é a questão de amizade, né? Em que eu passei 25 dias viajando para a Europa e fiquei na casa de todos os delegados que, em algum momento, eu conheci no decorrer dessa vida. Eu não paguei uma estadia. 0. Alimentação na casa dos amigos ali e tal. Você vê que é possível ainda isso, né? É só construir da infância. Então, essas crianças não tinham... Porque a criança, né, tem a pureza ali, né?
A predominância da natureza animal sobre a natureza, a gente já falou, o interesse de poucos impactando a vida de muitos, a liberdade e o progresso como consequência. Então, a gente tem de tomar cuidado com essas guerras, porque é um atraso absurdo, né? E os impactos têm aspectos sociais, ambientais e econômicos, né? Então, nessa situação, né, lá do Oriente Médio mesmo, quantas crianças foram acometidas, mulheres, né? A guerra que não acaba, e fica aquela confusão ali. Tudo por causa de religião. E a questão da pena de morte, gente? Aí, tem a Livro dos Espíritos, questão 760. Necessidades dos homens julgando os homens. Preservação da vida suprimindo um bem social perigoso. Questão 761. Ó, isso já foi contemplado lá. Ó. Abrir a porta do arrependimento. Concepção da reabilitação possível. Desafio. Olha, eu só me lembro de uma senhora chamada Agnes, não sei se alguém conheceu esse caso, em que ela teve a filha que estava grávida e o seu neto. Então, a filha e o neto foram assassinados por um jovem, acho lá nos Estados Unidos. E essa mulher queria entender por que aquele jovem... Olha que espírito, ela não era espírito, não é nada, ela queria entender. Então, ela começou a trocar cartas com o assassino da filha dela e do neto dela, que nem chegou a nascer. E aí ele foi dizendo para ela que era filho tinha um padrasto que o espancava muito, quando criança, dizendo que eu estou fazendo isso para você porque eu faço isso por amor. Então o padrasto bebia, não sei o que tal, batia nesse menino e dizia, estou fazendo isso porque você errou para lhe consertar, mas eu faço isso por amor. Então ele entendeu que o amor era violência. E assim ele retribuiu para a sociedade. Então, dona Agnes chega e fala assim, meu filho, peraí, isso não é o amor. Está completamente errado. E ela começou a trocar, fez visita a ele, e esse rapaz, ele falou assim, olha, eu conheci o amor através dela, que eu tirei a vida da filha dela, do futuro neto que nasceria, e essa mulher me ensinou o que era o Veja a gente que está aqui, né? Num centro espírita, entender uma coisa dessa. Que espírito é esse, né, de Dona Agnes, né? Isso até virou até uma série que, se puder, dê uma procurada aí, gente, que vale a pena para você ver que espírito é esse dessa senhora, viu? Que espírito, né? Então, a salvação está no amor. Então, ele foi, acho que, se não me engano, ele é prisão perpétua ou pena de morte. Acho que é pena de morte ele. Mas ele disse que antes de morrer, pelo menos ele conheceu o que era o amor através dela. E ele conseguiu fazer uma mudança no padrão vibratório, né, para a próxima encarnação. E essa agenda da ONU 2030, eu acho que tem muito a ver com nós espíritas, porque a Federação Espírita Brasileira fez a publicação de um livro. Você vê que ela tem pelo menos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Vou passar rapidamente aqui com vocês, mas me chamou a atenção esse livro, do Carlos Orlando Vilabar, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Primeira ODS, como eles chamam, né? Está aqui, ó. Erradicação da pobreza. Desculpem. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. O que é que nós espíritas podemos fazer para isso? É a reflexão. No livro, o autor sugere aqui, ó, participar de uma instituição que reduz a pobreza. Bacana, a gente aqui no Centro Espírita, na Fundação La Harmonia, a gente tem essa instituição, né? A gente trabalha aqui com comunidade, a gente já faz um papel desse, ó. Denunciar a corrupção em todos os níveis. Apoiar o desenvolvimento de empresas sociais é outra opção. Segunda ODS, fome zero e agricultura sustentável. Então, nós temos que acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável. Então, o que é que nós espíritas podemos fazer? Está ali, ó, tentar apoiar o surgimento de hortas comunitárias,
Isso é uma coisa bem bacana que dá para fazer. Ver a questão e apoiar os pequenos produtores, se possível, né, que não tenham aqueles intermediários. Então, hoje em dia, quando eu vou numa feira que eu trabalho direto com aquele produtor, eu não peço mais desconto, velho. Não peço. Porque às vezes fica mitigando, né? Eu mesmo que eu ia com meu sogro fazia questão de tirar R$1, tá? Para poder ter aquela sensação. Aí eu, putz, não é por aí. Já não peço, se eu puder, eu já ajudo. Lembrar também o que a gente puder passar da saúde versus a dieta, porque nossa população come muito mal. E você que tem um pouco de esclarecimento, se você puder ajudar aquela pessoa a se alimentar melhor, já faz uma diferença numa cesta básica. Então, aqui, quem tem um núcleo de voluntariado, a gente tem esse tipo de ação. Quem quiser participar é bem-vindo, tá certo? Então, é o segundo a ODS, né? Então, fome zero e agricultura sustentável. A terceira, saúde e bem-estar. Então, a ONU traz assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Aí fica a reflexão para a gente. O que é que nós podemos fazer, enquanto espíritas aqui, para melhorar a saúde e bem-estar de quem está próximo da gente? Colaborar com instituições com esse propósito. Acho que a grande maioria que já está aqui já é uma ajuda, né? Que a gente sempre tem um Natal Solidário, está chegando aí, quem quiser então participar, está saindo os links aí, a gente tem essa opção, né? Olha aqui, Lar dos Idosos, quem puder, vá conhecer, gente, essa obra maravilhosa, o Lar dos Idosos fica aqui do lado, tem um trabalho belíssimo que a gente faz aqui com os idosos, tá certo? E está sempre aí, quem quiser se voluntariar, tem sempre vaga. Dieta versus exercícios, então é outra coisa, você mesmo começar a trabalhar tipo de alimentação saudável para você, e se você puder multiplicar esse conhecimento, multiplique, certo? E a questão também do exercício físico, pelo menos 20, 30 minutos diários, ou então pelo menos 3, 4 vezes na semana, já é uma coisa que vai ajudar na manutenção desse corpo físico, que é sua casa. Então, a gente tem esse corpo, cuidar desse corpo. Ok? Agora, eu vou pedir a colaboração de vocês. Vamos lá. Educação de qualidade. Aí, nós temos aqui a ODS 4, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quem me dá uma sugestão de como é que nós podemos atuar nessa ODS número 4? Você tem como ajudar na propagação de uma educação de qualidade? O que é que vem na sua mente? Hamilton. Está pensando? Pense aí. A gente ainda tem muita gente que não sabe ler, não sabe escrever. Então, nós que temos o conhecimento, às vezes temos a oportunidade de poder ser um agente propagador. Então, o que é que ele coloca aqui nesse capítulo? Olha, você que está aí na sua casa espírita, de repente, é possível essa casa atuar nesse ponto aí? Por exemplo, montar uma turma de alfabetização para quem precisa. Muita gente quer aposentar. Me lembro de uma senhora aqui que é aposentada, reclamando, eu sofro de dores disso, dores daquilo e tal. Estava enferrujada, estava parada. Aí a gente trouxe ela aqui para o lado dos idosos, começou a trabalhar, sumiram as dores. Porque ela estava esquecida lá em casa, né? Esquecida, e aí começava obsoleta, deprimida, e veio um ciclo vicioso. Quando ela teve contato, se sentiu útil, e viu que ela, foi professora, tinha condições de ensinar
vários idosos ali. Ela montou uma turma, foi o maior sucesso. Eu tenho uma amiga minha que estava aposentada, estava parada, veio ensinar yoga aqui para os idosos, está o maior sucesso. E assim vai. Então, o que é que a gente pode fazer que mexa nessa questão de educação, de qualidade para essa turma que não tem nem acesso a esse tipo de educação? Eu estou vendo uma situação de uma instituição que a gente trabalha, lá em Areia Branca. Gente, a dificuldade, os meninos vão passando de ano, e você vai pegar uma criança de 10, 11, 12 anos, ela não sabe as operações básicas, ela não sabe uma interpretação de texto. Então, a gente está fazendo um trabalho de reforço escolar, né? Contratamos professores, temos um grupo que atua, né? É uma ONGzinha chamada Família Adota Família. Quem quiser dar uma olhada aí no Insta, a gente tem lá um trabalho que a gente está fazendo isso. A gente está pegando as crianças e tentando dar um reforço escolar no turno em que ela está fora da escola. Além disso, tenta ver se traz os pais para poder ensinar a pescar, não só dar o peixe. A gente dá o peixe, que é a cesta básica, mas chama aqui, ó, o que é que a gente pode fazer aqui para você melhorar? Aqui na casa também tem, né, as oficinas profissionalizantes. São agendas que a gente pode tentar melhorar a nossa sociedade, né, devolver. Outra aqui, ó, igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, porque existe ainda uma grande discrepância em relação ao salário do homem e da mulher na mesma função. Já está melhor, mas ainda não está igual, né? Aqui, principalmente no Nordeste, né? Lá no Sudeste ainda é menos impactante isso. Mas está aí, ó, o que é que a gente pode fazer para ajudar isso enquanto sociedade, né? Então, denunciar quando eu perceber coisas discrepantes, entendeu? Chamar para a responsabilidade. Isso é uma coisa que vale a pena estar no nosso radar, tá certo? ODS número 6, olha lá, ó. Água potável e saneamento básico. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Por exemplo, nessa comunidade lá de Areia Branca, muitas das famílias moravam em condições de madeirite, sem saneamento, as crianças, né, com doenças infantis crônicas, verminoses, sem escola. Então, a gente foi tentar fazer. Então, uma das coisas que a gente estava fazendo, qual era? A gente começou a construir casas. Então, a gente juntava uma turma, fazia as doações e aí construía a casa, botava a criança no reforço escolar, dava uma cesta básica ali para a família e chamava os pais para a pessoa, vem cá, o que é que a gente pode fazer por você para você mudar a sua realidade? E aí tentar ver se consegue levar uma pessoa para um curso profissionalizante dentro da condição daquele indivíduo, né? Porque não é fácil. A gente tem também esse problema. Às vezes o pessoal fala assim, você tem de ensinar a pescar. O problema é tudo que, às vezes, a pessoa não quer nem aprender a pescar. Isso é incrível, né? Se contenta com aquilo ali, acha o máximo ter aquele assistencialismo, não só nosso, mas, às vezes, do governo, independente da esfera. E aí é um grande desafio para nós, enquanto sociedade, despertar esses espíritos, né? Pô, amigo, você vai ficar aí nessa vida o tempo todo, só querendo... Que tal tentar progredir, buscar um trabalho, né? Fazer uma oficina aqui, aprender... Aí alguns conseguimos achar alguns diamantes, né? Um que vai ali e aprende culinária, outro que vai aqui, aprende a parte de salão, estética, uma coisinha aqui ou outra, né? Aquela que tem a parte de doces. Aí às vezes você consegue despertar, né? Mas ficamos muito felizes porque a própria comunidade já percebe uma melhora nas crianças em relação a essa parte de alfabetização. E quando a gente chegou aqui para essa parte de água potável e saneamento, é um desafio, mas a gente está tentando, né? Então, isso aqui serve para todos nós. A gente tem de, inclusive, ver nessa questão a questão da água, né? Então, no condomínio mesmo que nós moramos, então na sua casa, como economizar água, né? Eu vejo muitas vezes, lavagem de carro, o cara lavando o carro com a torneira aberta, com a mangueira, né? Por
que não lava no balde? São pequenas ações, né? Deixa lá molhando a calçada com a torneira aberta. Aí você vai ver, às vezes, num estudo na África, a dificuldade para se conseguir uma água. O pessoal mata e morre por uma água, e a gente aqui é um país que tem todo esse recurso hídrico, nós desperdiçamos de uma forma absurda, né? Então, isso chama a atenção, isso tem de nos incomodar. Isso tem de nos incomodar porque nós podemos, de alguma forma, tentar atuar. Podemos ser vetores de mudança. Agora temos de dar o primeiro passo. Então, a ideia dessa aula é você realmente já começar a se enxergar na sua comunidade. Assim, o que é que eu posso fazer para poder mexer aqui e causar a diferença? Venha, Cláudia. Você falando em comunidade, na verdade, eu moro em Itapuã, mas eu moro numa comunidade chamada Quilômetro 17, que teve até uns conflitos aí, né? E eu tenho uma ótica lá, tenho um comércio lá. E o que me chamou a atenção, na verdade, quando a gente atende, que a gente também atende com exame de vista, é essa questão que você falou, né, das mulheres, né? Lá tem, geralmente nas comunidades tem as associações de bairros, né, que trabalham com isso, mas tem cunho político, funciona mais politicamente. E eu tive uma ideia com essas mulheres, né, de fazer um grupo, formar um grupo para empoderar essas mulheres, para mostrar para elas que elas têm sim, né? Elas têm capacidade sim, né? E essa pessoa precisa descobrir aquilo que ela tem, aquele potencial no empreendedorismo, né? Que eu amo empreender, né? Nasci para empreender e gosto de mostrar para ele, para aquela outra mulher, né? Aquilo, o que é que você tem, né? Eu pergunto para ela, né? O que é que você sabe fazer? Olha, eu estou desempregada, não posso comprar óculos agora, mas depois eu fico interessada. E o que é que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Depois de um bate-papo, eu descubro que ela sabe costurar, que ela sabe fazer crochê, que ela sabe. Aí eu resolvi formar um grupo de mulheres, pedir ao síndico lá do condomínio, né, que eu moro, para agregar, para ajudar nesse sentido, né, de uma vez no mês nós nos reunirmos, na verdade, para que outras mulheres lá do condomínio também façam uma palestra para que empodere essa mulher e mostre para ela, né, que ela, apesar de ter 5 filhos, ela não trabalhada, ela tem aquela vida humilde, muito humilde, mas ela tem a capacidade de empreender. Se ela não pode trabalhar fora, porque ela recebe, a maioria recebe Bolsa Família, recebe isso sociais, mas ela pode fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem esse grupo, e uma vez no mês a gente se reúne para mostrar. E a gente vem conhecendo histórias de mulheres, né, que se empoderaram mesmo, né, que descobriram algo bacana para fazer e hoje mantém a família e ganha muito mais até do que o marido. Ela falou, agora quem está pagando as contas em casa sou eu. Então, como você pode multiplicar, né, os seus conhecimentos, mesmo que você... O meu conhecimento é só no ramo ótico, mas eu amo... Eu sempre falo, quando eu vim para aqui, para Salvador, né, sou do interior da Bahia, eu falei, gente, como é que você mora numa cidade como essa, né? Porque quem veio do interior vem com essa visão, né, que vê a capital de uma forma que talvez as pessoas que moram aqui não enxerguem tantas oportunidades que tem, né? Então, é isso. Perfeito, Cláudia. Excelente. É isso mesmo. Começar fazendo um passozinho à frente e começar a fazer a chamada iluminação. Você está fazendo uma coisa que é bacana, porque você está provocando, está tirando aquela turma ali da zona de conforto e está empoderando. Isso é muito importante. Perfeito. O 7º ODS da agenda é energia acessível e limpa, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Aí a gente, aqui enquanto espíritas, qual é a reflexão que a gente pode fazer em relação à energia? Primeiro, eu acho que é a questão da economia, né? A gente desperdiça ainda muita energia desperdiçada, tá certo? E tentar ver se nós conseguimos, a médio e longo prazo, com os nossos governantes, na escolha dos mesmos, buscar pessoas que tenham essa mentalidade de buscar uma agenda do chamado IPTU verde, né? Para poder facilitar o acesso a esse tipo de energia na comunidade mais carente, né? Quem pode pagar, quem tem mais ainda, né? Como é que a gente consegue reverter isso para o ganho social? Então, realmente, é um grande desafio que nós temos ainda pela frente.
Outro ODS, trabalho decente e crescimento econômico. Então, a ideia é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Aí é um grande desafio, porque cada vez mais a gente vem com a tecnologia reduzindo empregos, né? Todo mundo se sentindo ameaçado. A sociedade do 2080, né? Então, só 20 vão precisar trabalhar no futuro para 80, a maioria dos empregos. Então, como contornar isso? Isso está na agenda aí da ONU, né? Porque tem essa preocupação. É um desafio para a gente, né? Então, a gente está vendo aí atualmente a discussão, né, das jornadas. Vai, mexe na jornada 6.1, vai para 4.3, os impactos que isso vão ter. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas uma coisa é que tem de estar em nosso radar. Então, muita gente, como você colocou aqui, se tivesse acesso a um pequeno conhecimento, e temos muitos cursos gratuitos, né? Estava vendo a agenda do Sebrae, quanto curso, quanta informação gratuita tem ali. E eu vi isso na prática, né? A gente chegou lá na comunidade lá em Caminho de Areia, e aí a menina disse, eu quero produzir doces. Aí a gente falou assim, tá certo, vamos ajudar, vai ter uma festa tal, nós vamos encomendar os doces com você. Quanto é os doces? Ela disse, tanto, a gente quer 400 doces. Aí você vê, né? Ela deu o preço, a gente pagou o doce, só depois que você vai ver, que ela falou assim, meu Deus, eu não ganhei nada. Encomendamos 400, ela fez 200. Já começou faltando com o cliente, né? Aí você vai ver, meu Deus, você tem todo um trabalho pela frente de mostrar aí. Fomos preparar, fomos aí fazer. O que a gente está fazendo agora? Estamos fazendo, então, um laboratório de informática com conexão à internet, para botar os cursos do Sebrae, para poder essa turma... Montamos um curso de artesanato, curso de costura, para poder a turma começar a aprender a produzir, saber como é que os custos de produção, para poder botar, você que é empreendedora, né, não é minha área, mas eu vejo, aí botar margem de lucro, mas o pessoal não tem nenhuma. Então, às vezes, eu vejo isso na formação, né, da nossa sociedade. A gente, no básico, deveria ter mais educação financeira, né? Não tem, as pessoas, né, gastam, acham que o cartão de crédito, aquele cheque especial, vai utilizar aquele limite, aí quando vai ver os juros são altíssimos. Gente, a gente tem de ter o mínimo de educação financeira. E quem tiver, você pode fazer a diferençazinha, como você está fazendo aí, pega aquele cursozinho, oferece um cursozinho para com a turma. A gente está tentando fazer isso lá em Areia Branca, e você se impressiona que, às vezes, você consegue resgatar pessoas que fazem uma diferença na vida delas, né? Outra aqui, indústria, inovação e infraestrutura. O mundo está pensando em construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. Então, isso está na agenda, e de que forma nós, enquanto espíritas, vamos poder contribuir. Então, aqui tem muitas pessoas que são empreendedoras, tem gente que trabalha com indústria. Então, sempre dentro do possível, ter uma industrialização inclusiva e sustentável. Então, a gente mesmo conseguiu lá em Areia Branca a primeira turminha de meninos, adolescentes, que foram para o Jovem Aprendiz, foram para o SESC, entraram e tudo, mas a gente percebeu que existia uma defasagem muito grande. Então, tivemos de fazer um reforço escolar por fora, e eles estão já começando a ter os primeiros empregos na indústria como Jovem Aprendiz. Já é o primeiro ganho, né? As mães estão impressionadas, porque os meninos mudam. E eles vão ser ali a chama para mudar aquela vida daqueles espíritos, né? Se encarnaram ali, naquela família, tem coisa ali para melhorar. Tá certo? Então, essa é mais uma das agendas. Outra ODS, redução das desigualdades. É o que a gente está falando aqui. Reduzir a desigualdade dentro dos países, dentro da nosso estado, dentro da nossa cidade. A gente ainda tem uma grande desigualdade social. E o que é que nós podemos fazer para minorar isso? São coisas que têm que estar no nosso radar. Não adianta você ficar só naquela política, porque isso está até no Livro dos Espíritos, né? Uma das provocações de uma das questões é essa. Qual é o pior mal? E o dos Espíritos da codificação fala, o egoísmo. O egoísmo é terrível, gente.
Então, você olha assim, às vezes, essas grandes fortunas, né? Meu Deus, a pessoa não vai conseguir nunca usar aquele dinheiro, nem a 10ª geração vai usar, e tanta gente precisando, né? Se pudesse ter alguma forma de se transformar nisso, né? Então, para que essa sede de tanto ter? E a gente vê, quando você começa a estudar literatura espírita, de vários autores, que essa turma que está muito apegada à matéria, não é fácil a vida desse desencarnado. Não é fácil, porque o padrão vibratório, na grande maioria das vezes, está tão conectado que eles, às vezes, não conseguem se separar aqui dessa região próximo da crosta, atraem padrões vibratórios que vão virar obsessões, e é terrível. Eu fico assustado quando você começa a ler. Eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva. 20 anos eu trabalhei entre essa fronteira de vida e morte. 10 anos, pelo menos, foi num hospital de high society, né, da alta sociedade aqui. E eu vi muita gente, nos seus últimos dias de vida, milionários infelizes, famílias destruídas por excesso de patrimônio, muito ódio entre os irmãos, muitos pais que não falavam com filhos. É impressionante, me impressionou. Então, a gente tem que ter realmente um olhar em relação a isso, porque quanto mais você tem, e tem aquela impregnação, a família, quando você desencarna, é uma destruição. Se não tiver uma base espiritual bem fomentada, isso aí pode passar, inclusive, para outras encarnações, e, dependendo da mente, se for uma mente causalista, aí vai ser aquela famosa karma, e eu vou ter de vir para pagar, porque você me fez isso, você me tomou aquilo. E aí tudo que a gente faz aqui é desconstruir isso. Aqui no Centro Espírita Harmonia, a gente não quer trabalhar com essa ideia de karma, de que você tem de vir reencarnar para pagar alguma coisa, de forma alguma. Vocês vão ver isso no decorrer aqui da trajetória, tá certo? Então, lembrar de Jesus. O exemplo de Jesus, vocês vão ter Jesus muito forte no ciclo 8, mas quem gosta de série aí, The Chosen, né, que está aí passando, então vocês vão ver realmente que ele procurou trabalhar muito com essa redução das desigualdades, né? E muita coisa foi deturpada na mensagem de Jesus, né? Porque ele tratava a mulher igual, tratava escravo igual, não tinha diferença, o que era muito comum naquela época entre os judeus, mas ele não. E a gente tem de pegar esse exemplo, nós temos de pegar como exemplo e tentar aplicar na nossa vida prática. Não é fácil, mas é possível. Então, se você fizer, a mensagem de Cristo era de autotransformação. E a autotransformação é uma coisa que está disponível para nós. É só você fazer o quê? Uma jornada interior. E aqui a ULI permite isso. Então, aproveitem, amigos, sejam bem-vindos. Mais um aqui, cidades, comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, lá mesmo em Areia Branca, a gente está tentando fazer uma hortinha comunitária, já conseguimos um terreno, estamos fazendo a plantação, conseguimos uma pessoa para poder cuidar, damos o adubo, e aí quando eles começam a colher, poxa, mas é uma felicidade, né? Você colher ali o alimento que você plantou, para eles, então, é muito impactante, né? A gente, às vezes, a gente não dá tanto valor, porque você vai ali no mercado, compra, mas quando você vê aquela pessoa que não tem o dinheiro, né? Então, é um grande desafio. Outra coisa é você... a gente está nessa batalha agora, tentar entender esse contexto para poder fazer a diferença. O que é que você, espírita, pode fazer? Então, a gente está estudando, a gente está... procurando o pessoal do terceiro setor, quem já tem experiência, né? Então, aqui tem a Fábrica do Saber. Eu estava vendo ontem, lá no programa lá acho que do Luciano Huck, um pessoal da Falcões,
Pô, vi aquela história do cara, tá, já comprei os 2 livros dele pela internet, com uma facilidade, né? Quero Gerando Falcões, eu queria estudar, porque às vezes você não consegue falar a linguagem do pessoal, né? Você está ali querendo ajudar e não consegue chegar na pessoa. É interessante isso, né? E aí ele estava mostrando que realmente você tem de ter o caminho, tem toda uma linguagem diferente, tem todo um contexto para poder você conseguir tocar na pessoa para ela despertar, como você colocou, Cláudia. Porque senão ele fica ali adormecido no assistencialismo, e isso aí está perdendo a encarnação, né? Está perdendo a encarnação. Ó, mais um aqui, ó. Consumo e produção responsáveis, ODS 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Está na agenda aí, 2030. Então, foi o que a gente falou no início da aula, sustentabilidade. Então, procurar ver o que é que você está consumindo, que seja sustentável, evitar o desperdício, está aqui nesse tipo de situação. Então, outra coisa que a gente tem aqui, ó, essa está aí uma grande discussão, a mudança do clima, né? Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, né? Então, os relatórios, esse livro mesmo é chocante, viu? Porque o cara está bem atualizado, ele traz os relatórios climáticos, o Carlos, e realmente é impactante a gente ver a situação em que nós estamos caminhando, né? Com o derretimento das geleiras. Eles têm uma meta aí mesmo, se você subir 1,5 graus a temperatura do mundo, vai ser catastrófico mesmo, e tem uma previsão já para daqui a pouco tempo, né? Então, tem um dos programas que é isso, né? Tentar reduzir esse aquecimento global. Até em relação a essa mudança climática, às vezes as pessoas falam que a gente tem que, se a gente for tomar medidas para combater a mudança climática, vai afetar a economia. Só que aí tem um economista, né, que fez um relatório, Nicholas Stern, parece, se não me engano, que ele fala assim que não são duas coisas separadas. A economia está diretamente ligada com as mudanças climáticas. Até porque se você com a mudança climática ou com o impacto ambiental, não vai ter economia depois, né, para você se preocupar. Então, se você não se preocupa agora com as mudanças climáticas para priorizar a economia, depois não vai ter economia para você cuidar, porque não vai ter planeta, né? Verdade, perfeito. É aqui e agora, gente. A gente vai ter de tomar, cada um fazer sua parte aqui e agora, e essas medidas são urgentes, porque a gente já percebe, né? Quem tem mais tempozinho aqui de estrada, a gente não via o que está acontecendo, né? O Brasil sempre foi um país que chamava a atenção, né? Inclusive dos grandes investidores, porque, puxa, o Brasil não tem desastres naturais grandes, né? O Brasil está tranquilo ali, ó, é uma economia que dá para você ainda investir, ainda tem muita coisa para ser feita, de infraestrutura, etc, etc. E quando a gente está vendo, o Sul passou recentemente, né? Seca na Amazônia, eu estava vendo aqui, eu estava hoje comentando com um fornecedor de ar-condicionado, ele disse assim, olha, doutor André, não vai ter ar-condicionado tão cedo, porque a seca na Amazônia não consegue despachar os produtos via hidrovia, nós estamos com dificuldade. Está faltando, não está chegando peça, está faltando. Você vê que o negócio é realmente impactante mesmo, né? Então, aquelas chuvas torrenciais de um lado, seca do outro, derretimento de geleiras, né? Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu da Alemanha, Klaus. Ele estava me dizendo assim, rapaz, a nossa cidade na Alemanha nunca teve uma temperatura tão alta como nos últimos 5 anos. Nunca. E ele estava dizendo isso é impressionante. E outra coisa, a neve que a gente esquiava, chegava a neve até aqui, eu saía de casa esquiando, não existe mais. Eu tenho de ir para uma estação de esqui, se eu quiser levar meus filhos para esquiar. Antigamente, quando eu era criança, eu via. Todo ano tinha neve, era difícil sair de casa e tudo. Então, às vezes, os negacionistas ainda falam assim, não, mas isso aí é ciclos, vai voltar uma época. Gente, eu não sei. Mas, assim, esse livro vale a pena dar uma leitura,
que ele está bem embasado cientificamente, e os relatórios também, né, nessa ODS da ONU, essa agenda. Aqui, proteger a vida marinha, ó, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O que está tendo de uma pesca predatória, né, se você vai assistir esses programas, né, que tem... gente, é absurdo. Eu estava vendo um dos documentários sobre o modo chinês de pescar. Eles vão mapeando os locais, ficam respeitando o limite do país, às vezes invadem um pouquinho, mas fazem uma pesca predatória absurda. E não está dando tempo da renovação da vida marinha. Então, isso já tem previsões realmente complicadas, porque se subir a 1,5, que é um dos programas que é evitar subir a 1,5 grau a temperatura do mar, se ela subir a 1,5, a maioria dos corais, 90% dos corais vão morrer. A gente já tem um mapeamento da Grande Barreira dos Corais da Austrália mostrando que já vem degradando. Aqui também no Brasil, né? Eu fiz mergulho durante uns 10 anos, assim, mas tenho amigos meus que fazem mergulho e falam, cara, cada vez mais está mais degradado. A questão da quantidade de plásticos também, né? Tem ilhas de plásticos pelo oceano aí. Então, assim, a gente precisa estar atento, despertar para isso, senão vai ser complicado. Para nós mesmos. Vida terrestre, ODS número 15 da agenda. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. E aí todos os olhos se voltam para a gente. A gente está agora com o G20 aí, né? Vocês viram que o presidente americano foi lá para a Amazônia, tem um fundo da Amazônia, ele viu a destruição, está se questionando, né, como é que vai ser essa ajuda, o que é que a gente está fazendo com esse dinheiro. Então, tem uma série de questionamentos, e a gente tem de entender que... eu estava vendo, não sei se vocês viram, né, um rapaz jovem, né, 20 e poucos anos, no Canadá, um jovem que ele planta uma árvore a cada 3 segundos. Não sei se vocês viram isso, está aí na rede social. Rapaz, impressionante o cara. E ele vive disso. Então, as empresas contratam ele. Ele já plantou mais de 13 milhões de árvores. É uma coisa impressionante. Ele tem 22, 23 anos. É uma coisa assim, impressionante. Ele desenvolveu uma técnica de reflorestamento, ele vai seguindo. E está contagiando pessoas pelo mundo, né? O pessoal está seguindo o exemplo dele, está conseguindo plantar. A gente está vendo aqui no nosso país alguns programas de reflorestamento bem bacana que estão acontecendo dentro da biodiversidade, né? O pessoal mostrando, né? Poxa, eu estava vendo recentemente pessoas que foram criadas tocando fogo na floresta para poder plantar, etc. Hoje em dia eles estão reflorestando porque ficou insustentável aquela situação, porque a temperatura subiu tanto e perceberam que quando eles criavam pequenas florestas, a temperatura média daquela região baixava, os animais chegavam, tudo ficava mais fácil de conviver. Então, nós temos de ter atenção para essa ODS número 15, que é da vida terrestre, e sempre que dentro do possível fazer a nossa parte aqui, tá certo? Então, a gente tem hoje em dia condição de os produtos que você vai comprar, né, existe esse selo de madeira de reflorestamento, né? Então, tudo isso aí são pequenos detalhes que podem fazer a diferença lá adiante, tá certo? Terminando já quase aqui, ó, ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Parece uma utopia, mas se você botar um farol aqui para a nossa fundação, por exemplo, isso já é uma coisa que está acontecendo. Aqui você tem resolução de conflitos, nós temos um núcleo jurídico aqui dentro que atende a comunidade, isso é bacana. Você tem acesso à justiça para essa turma e você consegue fazer a inclusão, porque nós pegamos esses pais
oferecemos capacitação, tem várias oficinas aqui, pegamos as crianças desde a tenra idade com a creche Tereza Cristina e fazemos o acolhimento. Elas têm também a possibilidade de fazer, teve até semana passada o balé aqui, né, da comunidade, aqui da nossa oficina. Então, a gente tem teatro, a gente tem a parte de computação, de tecnologia de informação, nós temos... Então, às vezes, você está assim, poxa, eu tenho um tempo livre, estou de bobeira, eu sou expert em TI. Pô, vem cá, dá uma contribuição aqui, pode ser que... olha, vai ser tão melhor para você, porque você vai se sentir tão bem, cara. É incrível. Então, é isso que a ideia é essa, de você estar, dentro do possível, trazendo paz, trazendo justiça, construindo aqui uma cidade diferente. A última aqui, gente, a ODS 17, parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para um desenvolvimento sustentável. Melhor parceria do que essa que nós estamos tendo aqui com vocês, vocês vão ser aqui apresentados a vários locais que vocês vão poder desenvolver as suas habilidades, vão poder integrar essas habilidades, vão poder perceber inabilidades ou incômodos que vocês ainda possuem e que podem transformar em habilidades e poder ser incorporado a esse espírito que vai poder evoluir muito mais. Então, aqui nós temos a situação de você poder, além de trabalhar como voluntário, você tem todo o seu desenvolvimento espiritual, tá certo? A gente tem 10 ciclos. Nós temos aqui os campos, né, os campos 1, campus 2, campus 3, desenvolvimento mediúnico no campo 2, né? Temos o campus 3, atendimento de mediúnico, temos o campus 1, que você quiser trabalhar com paz, energia das mãos, tá certo? Temos o campus 4, campus 5, os atendimento de ficha. Então, tem aqui uma série de possibilidades de você, espírito, aproveitar e desenvolver novas habilidades e integrá-las. Quando você integra uma habilidade, ela já faz parte de você. E você leva para a próxima encarnação. Olha que maravilha. Já pensou? Então, meus amigos, sentir-se parte integrante da natureza e cuidar de si próprio, cuidando do que está à sua volta. Você primeiro tem de cuidar de você. Quando você cuidar de você, você vai conseguir cuidar do próximo. Então, a primeira coisa que você tem de fazer é simplesmente dar uma olhadinha na sua família e ver como é que você pode aplicar esses conceitos já na sua família, naquele relacionamento familiar. Então, como é que eu posso, dentro da minha família, trabalhar para criar esse mundo mais sustentável? Parte só depende de você, porque você já tem aqui o conhecimento. Vocês vão replicar lá e formar o seu exército, que vão multiplicando dentro da sociedade. Só para acrescentar que já existe a ODS 18, que o governo federal ele lançou, que é a igualdade étnica e racial, que, inclusive, no encontro agora, ela foi sugerida pelo governo federal ano passado, e agora, no encontro do G20, ela vai ser lançada como a ODS 18, que já é mais um objetivo de desenvolvimento sustentável. Olho atual, gostei aí, ODS 18. E outra coisa, é sempre estar antenado que você é o seu problema e a sua solução. Então, o mundo depende de você. E quem vai voltar para esse mundo é você, espírito. Então, gente, pela atenção de todos, eu agradeço. Estamos aqui à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Mas muito obrigado pela atenção, viu?